Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 5 de novembro de 2025, e nosso amigo Scott Ritter está conosco. Bem-vindo de volta, Scott. Agradecimento. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar, Scott, com algo sobre o qual você talvez não esteja muito disposto a falar. O que está acontecendo no seu estado, Nova York? Na cidade de Nova York, tivemos uma eleição, e o resultado foi Zohran Mamdani. Ele é um imigrante muçulmano e socialista, e disse que prenderia Netanyahu se ele viesse a Nova York. Há muitas questões aqui. Com essa visão de mundo em Nova York, sabemos que muitos judeus na cidade o apoiaram. Também mostra que 75% das pessoas com menos de 30 anos votaram nele, o que é enorme, na minha opinião, para uma cidade como Nova York. O que está acontecendo na cidade de Nova York que poderia influenciar o futuro do Partido Democrata? Olha, tudo o que eu sei é que houve uma eleição justa e livre, e o povo da cidade de Nova York votou em um homem que estava legalmente qualificado para ser prefeito. Eu não dou a mínima se ele é imigrante. Eu não dou a mínima para qualquer outra coisa sobre ele. Ele é cidadão americano, atende às qualificações e venceu. Então viva! As pessoas elegem outras pessoas e depois têm o direito de cobrá-las. Se você não gosta dele, onde estavam as alternativas? Porque o melhor que conseguiram apresentar foi Curtis Sliwa. E sabe, Andrew Cuomo, você está realmente me dizendo que uma cidade de 12,5 milhões de pessoas só conseguiu encontrar esses dois caras para se opor a esse sujeito? Quer dizer, se você não gosta dele, apresente alguém melhor. Quem mais você queria lá? Um ex-governador fracassado? Sabe, um anjo da guarda envelhecido? Então não, quero dizer, tô cansado de gente que condena esse cara. A política dele é a minha política? Não. Eu teria votado nele? Provavelmente não. Mas ele tem o direito de concorrer a prefeito, e a maioria das pessoas em Nova York votou nele, a grande maioria. E da última vez que verifiquei, em uma democracia representativa, é isso que conta. Então não estou preocupado com isso. Quero dizer, os prefeitos de Nova York descobriram, e com razão, que os cidadãos da cidade não ficam calados quando estão insatisfeitos. E se esse cara não cumprir o que prometeu, não vai ter vida fácil. Então, boa sorte para ele. Espero que ele dê aos cidadãos de Nova York tudo o que eles queriam, tudo o que esperavam. Mas vamos ver. Ele não seria o primeiro prefeito fracassado, e também não seria o primeiro bem-sucedido. Sabe, prefeitos vão e vêm. Eu simplesmente não consigo ficar chateado quando o povo dos Estados Unidos vota em alguém e o coloca no cargo. Enquanto for uma eleição justa e livre, significa que é um campo de batalha de ideias. E ele teve as melhores ideias, pelo menos as que ressoaram com a população que importava, que é o eleitorado da cidade de Nova York. É assim que a democracia funciona. Sabe, se eu não gosto disso, então, poxa vida, por que não me candidato contra ele da próxima vez ou encontro alguém que o faça? É isso. Não estou preocupado com nada disso. Sinceramente, não estou. Não perco o sono por causa disso. Sim, e vamos falar sobre o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia. Sabemos que o presidente disse, durante sua entrevista nos 60 Minutes, que a Rússia e a China estão testando bombas nucleares, algum tipo de testes nucleares que eles estão realizando. E eles não dizem nada sobre isso. Nos bastidores, estão fazendo isso secretamente. Nessa mesma entrevista, mostraram um comandante que sabia o que estava acontecendo com a Rússia e a China no caso dos testes nucleares. Eu não me lembro do nome dele, mas ele disse que não há evidências de que a Rússia e a China estejam testando bombas nucleares. E hoje soubemos que Vladimir Putin respondeu à retórica nuclear de Donald Trump, chamando-a de uma questão séria. Ele instruiu o Conselho de Segurança e as agências de defesa da Rússia a analisarem as declarações dos Estados Unidos
e prepararem propostas sobre uma possível prontidão para testes nucleares. O que está acontecendo, Scott? Acho que você é uma das pessoas mais qualificadas para falar sobre esses assuntos quando se trata de controle de armas, bombas nucleares e política nuclear. Qual é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que os Estados Unidos da América são governados por um dos homens mais ignorantes do mundo, que não entende o poder das palavras. Antes de falar sobre assuntos como esse, ele provavelmente deveria se informar melhor. Este é um homem que foi informado de que os russos haviam realizado 2 testes nucleares, um do míssil de cruzeiro movido à energia nuclear Burevestnik e outro do drone subaquático movido à energia nuclear Poseidon. Ambos são capazes de transportar ogivas nucleares, ou seja, podem carregar armas nucleares, mas os testes eram dos sistemas de propulsão nuclear. Então, de alguma forma, ele decidiu em sua cabeça que iria chamar esses testes de armas nucleares. Não, são testes de veículos de entrega nuclear que, por acaso, são movidos à energia nuclear. Talvez isso seja nucleares demais para o cérebro de Trump lidar. Mas o ponto principal é que, veja bem, ele se manifestou e disse, eles estão fazendo testes, então vou ordenar testes. Agora aqui está a parte importante. Ele disse, vou ordenar que o secretário da guerra, que seria Pete Hegseth, realize um teste de armas nucleares semelhante ao que foi feito. E todo mundo surtou e pensou, meu Deus, isso significa que os Estados Unidos vão violar o Tratado de Proibição Completa de Testes e começar a testar ogivas nucleares reais. E, no entanto, hoje o secretário da guerra cumpriu suas instruções. Eles testaram um míssil Minuteman sem ogiva. Eles testaram um sistema de lançamento, muito semelhante aos testes que foram realizados. Mas veja, nós fazemos isso o tempo todo. Este não é o primeiro teste do Minuteman III neste ano. Já testamos toda uma variedade de sistemas de lançamento Trident D5, e isso não deveria surpreender ninguém, não deveria deixar ninguém nervoso. Mas então ele se vira e diz coisas como, sabemos que os russos estão testando em segredo. Sabemos que os chineses estão testando em segredo. Bem, o segredo é sobre os testes dos mísseis deles. É claro que são secretos. Quero dizer, não é como se a Rússia fosse anunciar, ei, hoje vamos testar em voo o Burevestnik, embora aparentemente um navio da OTAN estivesse monitorando o teste e os russos não tenham feito nada para disfarçar. Mas as suas palavras importam. Então agora você é os russos e precisa ser pragmático. Você tem que se perguntar, esse cara é só estúpido? A resposta é claro, é um sim absoluto. Mas você não pode basear sua política em, estamos apenas interpretando as palavras dele como estupidez. As palavras dele também podem ser interpretadas como significando que os Estados Unidos acreditam que a Rússia e a China estão realizando testes secretos de armas nucleares e, portanto, os Estados Unidos devem estar preparados para conduzir seus próprios testes. Mas se for esse o caso, então não é o secretário da guerra que vai lidar com isso. Seria uma situação completamente diferente. Uma agência americana responsável pela manutenção das armas nucleares e o Departamento de Energia. Nuclear weapons and the Department of Energy. And there's no evidence that we are. E não há evidências de que estejamos nos preparando para realizar um teste nuclear. E não há evidências de que os russos ou os chineses tenham feito um ou estejam se preparando para isso. Todos os países realizam o que são conhecidos como testes subcríticos. Ou seja, testamos o modelo do dispositivo nuclear de uma forma que analisa tudo, exceto o evento real de fissão. Não ocorre o evento de fissão. Então extrapolamos a partir dos dados se a arma funcionaria ou não, e assim por diante. Todos fazem isso, e está em conformidade com o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Mas agora os russos estão prestando atenção às palavras do presidente. Veja, o presidente russo instruiu seu Ministério das Relações Exteriores, os serviços de inteligência e o Ministério da Defesa a avaliarem o que o presidente está dizendo. Pessoal, se vocês estão assistindo ao programa, eu acabei de dizer o que acho que é.
Sabe, não entre em pânico. Isso é só o Trump sendo Trump. Desculpem por isso. Mas sabe, outra coisa que as pessoas precisam entender é que o Congresso dos Estados Unidos financia o Departamento de Energia todos os anos para estar preparado para retomar os testes nucleares em curto prazo, se necessário. E há muita pressão aqui nos Estados Unidos para que o governo se retire do Tratado de Proibição Completa de Testes e comece a testar novos projetos de armas nucleares. Nossas bombas são de modelos antigos e muitas delas precisam ser mantidas ao longo do tempo. Sabe, não se trata apenas dos núcleos de plutônio, que precisam ser retrabalhados e atualizados com o tempo. Também há outros isótopos nucleares envolvidos que perdem potência ao longo do tempo, e certos gases precisam ser reinseridos em quantidades específicas. Veja, uma arma precisa de manutenção. Se você quer um sistema de dissuasão nuclear, é preciso ter a garantia de que as armas funcionarão conforme o projetado, caso contrário. Porque, se você não tiver essa garantia, o inimigo também não terá. Se eles acharem que suas armas não vão funcionar, você perde essa vantagem. Então há muitas pessoas dizendo, veja, nossas armas são muito antigas. Precisamos fazer alguns testes limitados, apenas para confirmar que o que estamos fazendo funciona. As armas funcionaram conforme o projetado. Talvez tenhamos algumas novas armas que gostaríamos de testar. Você sabe, a ogiva nuclear de baixo rendimento, W76-2. Gostaríamos de testá-la para confirmar que funciona conforme anunciado. Mas até agora, o tratado se manteve. Nosso compromisso de não realizar testes nucleares continua, e acredito que continua até hoje. Não acredito que o presidente tenha dado qualquer instrução a alguém envolvido em testes reais de armas nucleares para começar a se preparar para um teste. Ele simplesmente, porque é mais burro que uma porta, usa palavras que têm significados que ele não pretende transmitir. É isso que eu acho que está acontecendo aqui. Scott, como chegamos até aqui? Você lembra que conversamos sobre a Tulsi Gabbard? Me parece que ela está isolada dentro do governo Trump. Ninguém se importa com o que ela está dizendo, em nenhum assunto, seja interno ou externo. O que é isso, na sua opinião? Bem, antes de tudo, estamos lidando com um presidente que não entende o que é um trabalho de equipe eficaz e não entende o que significa fazer parte de um time. Ele se vê como o capitão de uma equipe na qual não confia. Ele só confia em si mesmo ou em um pequeno grupo de pessoas ao seu redor. Veja, Tulsi Gabbard foi nomeada diretora de inteligência nacional, mas vimos, logo no início de seu mandato, que ele não seguiu seus conselhos quando ela falou com ele sobre o Irã, por exemplo, e o programa nuclear do país. E eu imagino que hoje, quando ela fala sobre outras questões como Venezuela ou Rússia e armas nucleares, ele também não está ouvindo, que ele escuta um círculo interno mais restrito do qual ela não faz parte. Parece que ele ouve mais o diretor da CIA, que está mais alinhado politicamente com Trump. Ele ouve mais o Marco Rubio, o que eu simplesmente não entendo, porque Rubio o odeia com paixão e o despreza. E mesmo assim, ele deu poder a Rubio, não apenas como secretário de Estado, mas também como assessor de segurança nacional, o que significa que Rubio lidera todas essas questões de política. Ele ouve Sebastian Gorka, ouve Keith Kellogg, a pessoa a quem deveria estar a falar com ele. Sabe, o briefing presidencial diário é feito pelo escritório do diretor de inteligência nacional, não pela CIA. Então é a Tulsi Gabbard quem deveria estar fornecendo a dose diária de informações. Mas este presidente a deixou de fora. Ela tem uma função específica e politizada a cumprir, que é voltar e se concentrar no escândalo do Russiagate de 2016. E está fazendo esse trabalho muito bem. Mas o trabalho do diretor de inteligência nacional não é o de um investigador forense. Eles deveriam estar olhando para frente, para o futuro, fornecendo ao presidente a melhor inteligência possível sobre o mundo em que vivemos.
Infelizmente, a pessoa mais bem posicionada para fazer isso não está sendo autorizada a fazê-lo. Unfortunately, the person that's best positioned to do that isn't being allowed to do that. Você mencionou a situação dentro do governo, mas fora do governo, ele também está atacando Rand Paul, um dos poucos republicanos que o defenderam durante o Russiagate. E agora, ele de alguma forma se sente ameaçado pelo que Rand Paul está dizendo. Isso é um problema sério com Donald Trump. Como você vê isso? Como você vê essas pessoas que estão, sabe, de alguma forma atacando Rand, Thomas Massie, Rand Paul, as pessoas que não concordam com ele em alguns assuntos? Não totalmente, mas ele simplesmente não é paciente na forma como trata ou lida com eles. Welcome to the cult of personality. Bem-vindo ao culto da personalidade, porque é isso que temos. Não temos uma democracia funcional. Não temos instituições que respeitem opiniões diversas ou o processo de debate, diálogo e discussão que deveria acontecer à medida que políticas complexas são elaboradas. É assim que se chega a um consenso bipartidário, para que à medida que a política avance, haja apoio de ambos os lados. Em vez disso, trata-se de uma abordagem de "o vencedor leva tudo", adotada por um homem que se vê como um rei literal. Ele não se vê como o presidente dos Estados Unidos. Ele se vê como o ditador dos Estados Unidos. E é um culto à personalidade. É literalmente o que Donald quer, Donald consegue. Quero dizer, quando foi a última vez que você viu um presidente americano reunir pessoas, fazê-las estender as mãos, como se ele fosse o intermediário de Deus, orando a Deus através dele? Na América, onde uma religião de Estado é proibida, e ainda assim ele se coloca como se fosse o canal de ligação com Deus para tantos. Isso é perigoso. Quero dizer, isso é realmente perigoso. É disfuncional em termos de democracia real. É disfuncional em termos de como esta república constitucional foi projetada para funcionar. Sabe, são 3 poderes separados, mas iguais do governo. E ainda assim, o que Donald Trump está fazendo é intimidar tanto o judiciário quanto o legislativo para que se alinhem. Ele disse que se as pessoas forem contra ele, ele vai arruiná-las. Está falando de senadores republicanos. Quero dizer, mais uma vez estamos vivendo tempos muito perigosos, porque somos governados por um homem que parece não reconhecer os limites constitucionais e que parece disposto a usar todo o poder que de fato lhe cabe da maneira que achar conveniente. Que se dane a Constituição. Uma das questões alarmantes durante a reunião que Putin teve com seu gabinete foi quando o ministro da Defesa da Rússia disse que os planos de implantação do sistema de mísseis hipersônicos Dark Eagle na Europa e na região Ásia-Pacífico poderiam alcançar o centro da Rússia em apenas 6 a 7 minutos. Não sei se existe algum tipo de comunicação entre a Rússia e os Estados Unidos, algum canal informal. Talvez algum tipo de comunicação entre Pete Hegseth e seu equivalente na Rússia. Existe algo assim? Porque soubemos que Peskov mencionou que não há nenhuma ligação telefônica planejada entre Donald Trump e Vladimir Putin. Mas como está a comunicação entre as duas administrações? Esse tipo de reunião na Rússia mostra que, se há comunicação, ela não é muito eficaz. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, antes de tudo, quando há comunicações por canais alternativos, isso implica que o presidente confia implicitamente na pessoa que realiza esse trabalho para refletir com precisão a posição dos Estados Unidos e relatar as informações corretamente. É uma forma não convencional de conduzir os assuntos, mas é algo que existe há muito tempo. Quero dizer, JFK tinha vários canais alternativos com Khrushchev que ajudaram a encerrar a crise dos mísseis de Cuba. Mesmo durante o governo Biden, quando Joe Biden não estava interagindo diretamente com Vladimir Putin, havia canais alternativos em funcionamento. A CIA certamente estava envolvida no canal alternativo entre Naryshkin e... quem era o diretor da CIA no governo Biden? Burns, talvez. William Burns. Burns, maybe, William Burns. But
Mas será que a CIA, sabe, a CIA tem memória muscular nesse sentido? Então será que o Ratcliffe poderia ser um canal alternativo? Se for, ninguém está falando sobre isso, o que às vezes é bom. Mas o problema é que você pode ter o canal, é como a IA, sabe? Você pode ter a IA, mas se tudo que você faz é alimentá-la com lixo, a IA vai cuspir lixo. Quero dizer, é assim que funciona. O que está entrando nesse canal alternativo? Quem está aconselhando o presidente? E como as informações que voltam estão sendo repassadas ao presidente? Obviamente, isso seria um canal alternativo fora da alçada normal do diretor de inteligência nacional. Então, não está sendo considerado no processo do presidente. Parece que aconteceu alguma coisa com o Scott. Pronto. Você voltou. You're back. Go ahead. Vá em frente. O FBI não me bloqueou completamente desta vez, mas vamos dar um minuto a eles. A questão é, que filtro existe? Os russos, bem, você sabe, Donald Trump disse algo outro dia que me deixou surpreso. Ele disse, estamos em negociações com os russos sobre controle de armas. Mas todo russo com quem falei diz que não está acontecendo nada. Nada. Então, existe um canal paralelo onde isso está sendo sussurrado. E então, quem dá suporte a eles? A rede de controle de armas aqui nos Estados Unidos acabou, terminou, foi dissolvida. Não há mais um departamento dedicado ao controle de armas. Ele foi incorporado. A responsabilidade pelo controle de armamentos foi incorporada a departamentos do Departamento de Estado que também lidam com o combate ao narcotráfico e ao terrorismo. Portanto, não existe mais um grupo dedicado a isso. 1.300 profissionais do Departamento de Estado foram demitidos em 11 de julho deste ano. Eram as pessoas que trabalhavam com controle de armamentos, os especialistas em Rússia e outros. Eles se foram. Então, quem está fazendo o trabalho? E é aí que está o perigo. Algo que venho dizendo o tempo todo. O perigo é que se você não tiver uma equipe de pessoas capaz de entrar em contato com seus equivalentes na Rússia, o vácuo de informação que se cria, sabe, abre espaço para os russos. Agora, em vez de saberem o que os Estados Unidos estão fazendo, eles precisam especular. E quando você começa a especular, precisa pensar nos piores cenários possíveis. Então, é preciso se preparar para os piores cenários. E essa é a direção política que você segue, o que deveria ser a última direção política que qualquer pessoa nos Estados Unidos gostaria que a Rússia tomasse. A administração Trump está pagando o preço por esse egomaníaco narcisista que quer conduzir a presidência como um culto à personalidade, em vez de como o chefe do poder executivo de um governo que possui uma burocracia, uma infraestrutura e uma metodologia estabelecida para formular, supervisionar e implementar políticas. Isso foi completamente deixado de lado agora. Isso é, literalmente, a definição de caos. Scott, pelo que entendo do que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia, no que diz respeito ao conflito na Ucrânia, é que sempre que alguém fala sobre a situação na Ucrânia, ou de alguma forma sobre Donald Trump, toda vez que ele aparece, diz algo novo, ou repete o mesmo tipo de retórica. Mas não conseguimos realmente entender pelos Estados Unidos o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia. Quando a Rússia se manifesta e Putin diz que isso é uma questão séria, isso significa algo, eu acho, para nós. Eles não entram em pânico facilmente. Quando dizem algo, é porque realmente querem dizer aquilo. Isso é problemático, na minha opinião. Mostra o quão frágil é a comunicação entre os dois países. Antes de tudo, não há pânico algum na Rússia, nenhum mesmo. Eles estão apenas conduzindo os negócios como acham adequado. Os russos levam os tratados muito a sério, e o Tratado de Proibição Completa de Testes é um documento fundamental para o controle de armas. É algo muito sério quando um dos lados está falando. Sim. Perdemos você, Scott. Você consegue me ouvir? Ana Sol? Sim.
Sim, é algo sério quando um dos lados fala de uma forma que pode ser interpretada como um afastamento do tratado. Então é claro que os russos estão levando isso muito a sério. Mas veja, os russos recentemente fizeram um comentário vindo do Kremlin que acho que todos os americanos deveriam prestar atenção. Acho que foi Dmitry Peskov quem disse que no passado, os russos estavam tentando marcar uma reunião com Trump, ou aguardando por uma, e achavam que a própria reunião poderia ser um caminho para conseguir algum avanço. Mas agora, eles estão dizendo que não há necessidade de uma reunião com Trump, porque não faz sentido ter uma reunião quando os Estados Unidos não têm nada a oferecer. E assim o jogo virou. Antes, era a Rússia que precisava colocar algo na mesa. Você sabe, era a Rússia que dizia, estamos esperando a proposta russa, e coisas desse tipo. Agora são os russos que dizem, vocês já têm nossa proposta, ela não vai mudar. E a menos que estejam dispostos a apresentar algo que faça nossa proposta avançar, não há motivo para conversar. Isso também mudou. Quando falamos sobre os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia, entenda o seguinte, a Rússia está no caminho irreversível no que diz respeito à Ucrânia. Não haverá interrupção, não haverá recuo. Eles continuarão nesse caminho até alcançarem o resultado que desejam. E esse resultado foi explicado em grande detalhe, não apenas para a Ucrânia, mas também para os Estados Unidos e indiretamente para a Europa. Não há surpresas aqui. Todos sabem o que a Rússia espera que aconteça antes que se possa falar sobre, você sabe, cessação das hostilidades, um cessar-fogo e assim por diante. Acho que o que estamos vendo é que o governo Trump entende essa realidade e também entende que não pode declarar uma política que aceite esse resultado russo. Então, estão lavando as mãos em relação à Ucrânia, colocando o fardo sobre a Europa. E essa é a posição americana sobre a Ucrânia neste momento. Então veja, não há surpresas aqui. Esta guerra, infelizmente, vai terminar do modo antigo. Os russos vão matar todos os ucranianos até que os ucranianos parem de lutar. Não haverá acordo negociado. Haverá uma rendição incondicional. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Os russos não estão estabelecendo um prazo para isso. Mas a ideia de que esta guerra pode parar e haverá uma paz negociada, isso está fora de questão. A Rússia está comprometida em vencer esta guerra. Eles sempre estiveram comprometidos, mas no passado estavam dispostos a permitir que a diplomacia se interpusesse e acelerasse parte do processo por meio de negociação. Mas agora parece que a Ucrânia é incapaz de fazer isso, e a Europa e os Estados Unidos não estão dispostos a fazê-lo. Então a Rússia vai forçar a questão no campo de batalha. Sabe, todos vocês, entusiastas pró-Ucrânia por aí, podem ler o que quiserem. Prokofiev está caindo, ucranianos estão morrendo, Kupiansk vai cair e poderíamos continuar indefinidamente. A guerra vai terminar a favor da Rússia, e a única coisa que vai mudar, além das perdas territoriais, é a contextualidade. Me muito eniunt vão morrer russos. That's what I semhar. Eu não sei se Donald Trump sabe o que está acontecendo em Pokrovsk, Scott. Você acha que as informações que ele está recebendo ainda vêm da inteligência ucraniana, da inteligência britânica, ou eles têm algum tipo de sistema interno na Ucrânia para acompanhar o que está acontecendo lá? O interessante é que algo mais surgiu da reunião com os russos ontem. Aparentemente, os russos estavam fornecendo a Trump um informe diário sobre como realmente estava a linha de frente. Eles disseram, estávamos dando a Trump a linha de frente real para que ele pudesse comparar e contrastar com as mentiras que recebia da Ucrânia. E agora eles disseram, paramos de fazer isso. Simplesmente não nos importamos mais, porque não faz diferença. Os Estados Unidos não estão em sintonia com a realidade. Certo. Houve um tempo em que os Estados Unidos foram instruídos a parar de coletar informações sobre a ordem de batalha ucraniana. Ou seja, a parar de acompanhar a linha de frente.
Porque os dados que estávamos coletando e que nossos analistas estavam avaliando nos davam, Yeah. Não estamos te ouvindo, Scott. Yeah. Gave us a result that was different from nos deu um resultado diferente do que os ucranianos estavam nos vendendo. Então nos disseram para aceitar a versão ucraniana dos acontecimentos. E era isso que seria informado e divulgado. Somos totalmente capazes de conhecer a verdade. Temos capacidades de inteligência que podem determiná-la. Mas também somos totalmente capazes de manipular os dados. Sabe, havia um famoso analista de inteligência no Vietnã. Acho que seu sobrenome era Adams, Sam Adams. E ele falava sobre como a CIA e o Pentágono adulteraram os de baixas inimigas, exagerando-os enormemente para fazer parecer que os norte-vietnamitas e o Vietcong não conseguiriam sustentar a luta. Quando a verdade era conhecida por pessoas como Adams e outros que faziam as avaliações, sabe, nós podemos mentir o tempo todo. Somos muito capazes de mentir. Mas as mentiras que contamos são, na verdade, baseadas na verdade. Por exemplo, nós sabíamos, posso te garantir, a CIA sabia que não havia armas de destruição em massa no Iraque. Eles sabiam porque eu sabia, e eu disse a eles. Mas receberam ordens para manipular os dados, e assim o fizeram. E posso te garantir que há analistas de inteligência nos Estados Unidos que sabem a verdade sobre o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, mas não têm permissão para dizer a verdade. Eles têm que manipular os dados. Sabe, os analistas juniores têm acesso aos dados brutos e fazem a avaliação desses dados. Mas quando preparam os relatórios, eles os enviam para a gerência intermediária, que recebeu instruções da alta administração de que certos ângulos e ressalvas, etc., precisam ser considerados. Então a gerência intermediária começa a ajustar os dados, devolvendo o relatório para reescrita, para uma nova análise, ou simplesmente rejeitando-o e colocando como nota de rodapé. Isso vai sendo ajustado até chegar ao topo. E então o trabalho dos executivos sêniores é deixar o consumidor satisfeito, deixar o presidente satisfeito. O presidente quer acreditar que os ucranianos estão vencendo. Então aqui está, senhor presidente, os ucranianos estão vencendo. Mr. President, the Ukrainians are winning. The president, oh, good, they're winning, so we now can do this, that. O presidente diz, ótimo, eles estão vencendo. Então agora podemos fazer isso, aquilo e mais alguma coisa. Infelizmente, é aí que estamos hoje, no setor de inteligência. Voltando a Tulsi Gabbard, é trabalho dela acabar com essa bobagem, mas ela foi deixada de lado. John Ratcliffe, infelizmente, mostrou-se um mentiroso absoluto e manipulador de informações de inteligência. Vou te dar um breve exemplo. Se voltarmos à questão do Russiagate em 2016, Ratcliffe sabia que Tulsi Gabbard estava se preparando para divulgar um relatório, então ele o antecipou com seu próprio resumo rápido de 5 páginas sobre os processos envolvidos na criação da análise da comunidade de inteligência de 2016, que foi posteriormente divulgada em 2017. Sua versão não confidencial se tornou muito controversa, e ele mentiu descaradamente sobre os processos, quem estava envolvido, os prazos e assim por diante. E então você sabe, lá está a Tulsi. Tulsi publica seu relatório, e acho que isso pegou Ratcliffe de surpresa, porque ela desclassificou coisas que, como alguém que já trabalhou nessa área, realmente não deveriam ter sido desclassificadas. Quero dizer, ela revelou muita coisa, mas ao desclassificar, ela eliminou qualquer chance de pessoas como Ratcliffe e outros darem uma maquiagem política no evento. Ficou claro que tudo no memorando dele era uma mentira descarada. Por que ele fez isso? Porque a pessoa responsável pela avaliação da comunidade de inteligência era a mesma que fazia os informes ao presidente Trump. Ela era uma funcionária da CIA, fazia os informes ao presidente. E quando Tulsi Gabbard veio a público com sua revelação, essa pessoa foi demitida. Sua autorização de segurança foi revogada por justa causa, mas Ratcliffe estava cobertando ela. Essa é a realidade do mundo da inteligência. Eles não estão ali para dizer a verdade.
Scott, você se lembra que durante o governo Biden, se quiséssemos saber qual era a política oficial, precisávamos ouvir Antony Blinken e Jake Sullivan. Esses dois cargos de alguma forma se fundiram no governo Trump, e ambos são representados por Marco Rubio. Ele é o secretário de Estado e o assessor de segurança nacional de Donald Trump. Mas ele não fala muito. Não ouvimos o suficiente para entender qual é a política oficial. E toda vez que Donald Trump aparece e diz algo, é algum tipo de reação bipolar. Ele vai para a esquerda e para a direita. Não se vê nenhum tipo de equilíbrio em seus comentários. Em quem acreditar? Quem é? Sabe, precisamos ouvir alguém dentro do governo para entender o que está acontecendo com a política externa dos Estados Unidos, com a política oficial dos Estados Unidos. Quem é essa pessoa para você? Donald Trump. O culto à personalidade, quero dizer. Trump, the cult of personality. I mean, the other person you hear more than anybody right now is Scott Bessent. A outra pessoa de quem mais se ouve falar agora é Scott Bessent, o secretário do Tesouro. Ele aparece bastante. De quem não se ouve falar é Marco Rubio. Ele está em silêncio. Há uma razão para isso. Marco Rubio é um concorrente político de Donald Trump, e Trump sabe disso. Quero dizer, ele não escolheu Marco Rubio porque gosta dele. Ele o escolheu porque recebeu 100 milhões de dólares de, você sabe, Miriam Adelson, que aparentemente decidiu que Israel é mais importante para ela do que os Estados Unidos da América. E Donald Trump reconhece isso. Mesmo assim, ele aceitou 100 milhões de dólares de uma agente conhecida de Israel. O marido dela queria que Marco Rubio fosse vice-presidente, portanto, o próximo na linha de sucessão. E Trump disse, eu me recuso, isso não vai acontecer. Então a segunda melhor opção foi o cargo de secretário de Estado, que também é um trampolim conhecido para se tornar candidato à presidência. Hillary Clinton usou esse caminho de forma notória. Hillary Clinton famously used it as such. And so Então, não estamos vendo Scott novo. Parece que consegue me ouvir? Pronto, você volta. Can you hear me? Yeah, you're back. You're back. Yeah. And so, Rubio got this. Você voltou. Então o Rubio conseguiu isso. Mas o Rubio despreza Donald Trump. O despreza abertamente. Ele nem consegue esconder. Olhe as fotos de várias reuniões e o comportamento do Rubio enquanto Trump fala. Rosto impassível, olhar fixo, nada satisfeito com o que está ouvindo, porque ele sabe que é um ator. O trabalho dele é atuar. E então, sabe, não consigo imaginar o quão frustrante deve ser para o Marco Rubio. Não tenho nenhuma simpatia por ele. Não gosto nem um pouco dele. Mas sabe, ele tem um trabalho e não está sendo permitido que o faça. Acho que o Trump lhe dá uma certa liberdade. Acho que o ego de Marco Rubio está sendo massageado pelo portfólio da Venezuela, que ele parece estar gerenciando tanto como secretário de Estado, quanto como assessor de segurança nacional. Mas mesmo aí, ele vai perceber que, sabe, ele é o Pinóquio, é um fantoche, e Donald Trump é o mestre dos fantoches. E bem, o Pinóquio não pode fazer nada que o mestre dos fantoches não queira que ele faça. Sabe, quem está falando agora é o Scott Bessent, porque Trump tem dado muita ênfase à economia e a esses assuntos na política externa. E Bessent está articulando adequadamente o que Trump quer. Sempre que algo se tornar controverso, Bessent será tirado do palco e Trump assumirá o centro das atenções. Este é o show de Donald Trump. E a única estrela do show é Donald Trump. Não haverá competição. Ninguém terá permissão para brilhar mais do que Donald Trump. E veja bem, as pessoas inteligentes entendem que o presidente é o presidente e todo o crédito vai para o presidente. É assim que sempre deve funcionar. Mas os presidentes geralmente são inteligentes o bastante para saber que precisam ter pessoas competentes, uma equipe competente, e o crédito deve ir para quem o merece. Quero dizer, se um secretário de Estado tem sucesso, ele deve ser reconhecido por esse sucesso. Ninguém tem permissão para ter sucesso, exceto Donald Trump. É isso. Scott, aqui está o que o ministro da Defesa da Rússia disse.
Os Estados Unidos estão atualmente desenvolvendo um ICBM com alcance de 13.000 quilômetros, capaz de carregar ogivas nucleares. Você acha que o controle de armas está desaparecendo? Como você vê esse tipo de avanço em mísseis? Vemos a Rússia e os Estados Unidos fazendo isso, tenho certeza de que a China está fazendo isso, o Irã está fazendo isso. Mas qual é o limite para esse tipo de atividade quando se trata de controle de armas? Não há limite se não houver controle de armas. Em 5 de fevereiro do próximo ano, o último tratado de controle de armas nucleares estratégicas, ainda em vigor, expira, e não há nada para substituí-lo. Vladimir Putin falou sobre uma moratória voluntária de 1 ano sobre os limites. Isso significa o número de armas nucleares implantadas, o 1.550 de cada lado. Mas ele também disse que isso depende de os Estados Unidos não fazerem nada precipitado que altere o equilíbrio estratégico. E tudo que Donald Trump é capaz de fazer são coisas que mudam o equilíbrio estratégico. Você mencionou o Dark Eagle anteriormente. Se o Dark Eagle for, de fato, implantado na Europa, isso será muito problemático para os russos. E quanto ao Golden Dome, o campo hipotético de defesa antimísseis que Trump quer implementar? Sabe, o Bill falou sobre um novo ICBM, o programa de mísseis Sentinel. Ele também mencionou um novo submarino, acho que da classe Dreadnought, não tenho certeza. Pode ser para substituir a classe Ohio. Um novo bombardeiro, o B-21, e a atualização do B-52 do modelo H para o J. Todas essas coisas estão acontecendo. Mas, novamente, vamos encarar a realidade. O programa de mísseis Sentinel está parado porque é caro demais. E o Congresso colocou um freio nele por enquanto as várias empresas envolvidas reavaliam suas propostas. Elas achavam que poderiam construir um míssil que se encaixasse nos silos existentes do Minuteman, e não conseguem. Isso significa que, além do míssil, eles precisam reconstruir todos os novos silos, e agora o custo total chegou à casa dos trilhões de dólares. Então, em vez disso, estamos modernizando o Minuteman III. Ou melhor, desculpe, estamos estendendo a vida útil do Minuteman III por meio do programa de extensão de vida útil. Mas o Minuteman III existe há muito tempo, e muitas das fábricas que costumavam produzir componentes para ele não o fazem mais. Não há mais ninguém que possa fabricar essas peças. Portanto, para manter o Minuteman III em operação, teremos que reduzir a quantidade, porque precisaremos canibalizar alguns dos mísseis para manter os outros funcionando. Então, estamos olhando para 450 mísseis, provavelmente caindo para cerca de 300. Sabe, essa é a realidade no submarino. Quer dizer, sim, temos um programa de submarinos em mente, mas olhe para o submarino de ataque da classe Virginia. Deveríamos estar produzindo 2,5 por ano para atender às exigências, mas na verdade estamos produzindo cerca de 1,7 por ano, o que significa que estamos atrasados nisso. Não temos, sabe, estaleiros que estejam simplesmente ociosos. Então, onde vamos produzir esse novo submarino? E a que custo? Vai sair caríssimo. O B-52H é o Bombardier Toise-Owa, e it's made for the tornado for its Joth. Está de novos sistemas eletrônicos, aviônicos, novos motores. Mas o custo de fazer isso é proibitivamente alto. Tão alto, na verdade, que eles estão dizendo, bem, deveríamos simplesmente construir mais bombardeiros B-21 Raider. Mas, novamente, construir mais com o quê? Não temos capacidade de produção ilimitada. Quando isso vai acontecer? A realidade é que os Estados Unidos estão muito atrás da Rússia em termos de modernização de nossa força estratégica de dissuasão nuclear. Os russos têm hoje uma ampla gama de opções disponíveis, desde o míssil Sarmat, que Putin diz estar entrando em serviço de combate de forma experimental, mas que entrará em serviço de combate completo em algum momento no futuro. O Oreshnik, que é um míssil de alcance intermediário, já está em produção em série e entrou em serviço.
A ogiva hipersônica manobrável Avangard está implantada em vários tipos de mísseis. Eles possuem o novo míssil avançado YARS, uma versão aprimorada do ICBM YARS, tanto móvel quanto baseado em silo, com novas configurações de ogiva. Eles têm o Burevestnik, que testaram recentemente, um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear. Tem também o Poseidon, um drone subaquático movido a energia nuclear. Além disso, possuem uma nova classe de submarinos russos de mísseis balísticos. Os russos estão à nossa frente porque vêm fazendo os investimentos necessários para alcançar essa capacidade. O que os russos fizeram com sucesso foi desenvolver uma ideia, um projeto e depois colocá-lo em espera, mantê-lo em suspenso até que possa ser cancelado completamente ou levado adiante. Isso custa dinheiro. Nós, nos Estados Unidos, não fazemos isso. Nossa indústria de defesa não se preocupa em fazer o que é melhor para a defesa da América. Ela se preocupa em fazer o que é melhor para o acionista, para o conselho. Então tudo é feito pensando no lucro. Em quanto dinheiro podem ganhar do contribuinte americano. Como resultado, obtemos armas muito caras, que demoram muito para ser construídas e não são muito boas, enquanto os russos produzem armas muito boas, não tão caras, e que podem ser construídas em um período de tempo relativamente curto. Você mencionou a cúpula dourada. Belousov, o ministro da Defesa da Rússia, disse que a cúpula dourada prevê tanto a interceptação quanto a destruição pré-lançamento de mísseis russos e chineses. Trata-se de ataques preventivos, basicamente atingir a Rússia e a China antes que lancem seus mísseis. É esse o caso? Eu não acredito que seja um ataque nuclear preventivo. Acho que o que temos são alguns drones projetados para operar sobre as áreas onde os lançamentos poderiam ocorrer, equipados com mísseis capazes de interceptar na fase de lançamento. Quando o míssil sai do silo, os drones disparariam uma arma para derrubá-lo. Queremos alcançá-los ali, depois em pleno voo e novamente na reentrada. Queremos atacar seus sistemas em todas as fases. Mas não se trata de um ataque nuclear preventivo. Trata-se de avançar certas capacidades de drones que ficam pairando perto dessas áreas. E quando um míssil é lançado, eles disparam um interceptador. O outro ponto, Scott, o que Putin disse durante a reunião, ele estava falando sobre a unidade nacional na Rússia, os provocadores estrangeiros e os pseudo-centros nacionais no exterior que estão tentando manipular a Rússia de fora. Você sabe, várias etnias vivem na Rússia. Nós sabemos disso. E sempre que converso com Paul Craig Roberts, ele diz que Rússia, China e Irã não têm outra opção, senão se unir e formar algum tipo de parceria ou aliança em resposta ao que está acontecendo na região. Porque precisamos aceitar que a Ásia Central e o Cáucaso estão se tornando questões importantes, tanto para o Irã quanto para a Rússia. Como você vê a natureza do que está acontecendo, considerando essas preocupações do presidente russo sobre como as coisas podem ser manipuladas de fora, e como isso está aproximando esses países? And how is that bringing these countries together? Bem, acho que estamos falando de duas coisas diferentes que talvez não estejam ligadas. Acho que o presidente russo está descrevendo uma realidade que envolve pessoas como Mikhail Khodorkovsky, o ex-oligarca do setor de energia que foi preso e encarcerado por Putin, depois libertado e autorizado a ir para Londres com bilhões de seus dólares. Ele está financiando ativamente emigrados russos em Londres e em outros lugares, criando uma rede que tenta se infiltrar novamente na Rússia por meio de círculos empresariais. Sabe, antes de a Rússia ser sancionada em 2022, uma porcentagem significativa das pessoas em Moscou tinha simpatias pró-Ocidente por causa dessas conexões comerciais com o Ocidente.
because of Western business connections, and they viewed the connectivity with the West as being essential for Russia's future. E eles viam a conectividade com o Ocidente como essencial para o futuro da Rússia. Agora, muitas dessas pessoas fugiram após a invasão e, muitas outras simplesmente ficaram inativas. Vimos, sabe, o destino de Navalny, que era um dos financiados dessa forma. Eles não são muito eficazes, mas são um problema persistente. E o presidente russo decidiu chamá-los à atenção. Acho que é porque eles estão começando a ter impacto na opinião pública. Não na Rússia, mas fora dela. Seu bom amigo Gilbert Doctorow é uma das pessoas que caíram nessa conversa fiada. Pura, simples, 100% conversa fiada, de que existe de alguma forma uma classe de pessoas na Rússia de hoje que está ativamente trabalhando em oposição a Vladimir Putin. Simplesmente não está acontecendo. Existem pessoas insatisfeitas com certas políticas? Claro que sim, mas elas estão politizando isso a ponto de representar uma ameaça à presidência? De forma alguma. No entanto, quando essa percepção existe externamente, ela influencia as opções de política das pessoas com quem a Rússia precisa trabalhar para resolver problemas. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde há um grupo estabelecido que há algum tempo vem se concentrando em promover uma mudança de regime na Rússia, apenas para se deparar com a realidade de que isso não vai acontecer enquanto Putin estiver saudável e no controle de suas faculdades, de repente surge essa nova ideia. E as pessoas pensam, espere um minuto, talvez possamos fazer isso. E isso altera as opções de política. Lembre-se, Putin esperava que Trump fosse mais receptivo a um caminho em direção à paz e à normalização das relações. E agora os russos precisam aceitar a realidade de que Trump não era o homem que eles pensavam que fosse. Que ele não pode cumprir o que eles esperavam que ele pudesse cumprir. Então eles precisam considerar um espectro mais amplo de fatores de política. Um deles é claro o que está acontecendo para moldar as percepções sobre a Rússia no exterior. Ele está chamando atenção para isso. Mas isso não é um sinal de pânico por parte da Rússia. É apenas um sinal da realidade, de que isso está acontecendo, e eles precisam estar preparados para lidar com isso. Não se trata de uma oposição interna crescendo dentro da Rússia, mas das percepções sobre a Rússia no exterior. E agora entramos em toda a questão da propaganda e da contra-propaganda. Então veja, a Rússia pode, nossa equipe pode ser orientada a fazer um trabalho melhor de vender a realidade russa para o público internacional do que tem feito até agora. Quem sabe? Quero dizer, essa é uma prerrogativa da política russa. Mas acho que é isso que está acontecendo. Falando sobre China, Rússia e Irã, aprendendo a trabalhar mais juntos. Isso é inevitável em um mundo onde os Estados Unidos sancionam e punem nações simplesmente por existirem. Essas nações que são punidas tenderão a se aproximar umas das outras. E se você observar a geografia dessas três nações, faz sentido. São, de certa forma, linhas interiores de comunicação. Rússia, Irã, China. Agora estamos falando da Ásia Central, do Cáucaso. Você está olhando para um mapa geopolítico que se define por si só. E eu acho que os russos, os iranianos e os chineses vão se aproximar ainda mais, não apenas em política econômica, mas também em política de segurança, política externa e política de desenvolvimento. Trabalhando juntos para garantir que o seu mapa estratégico, a parte do mundo em que vivem, esteja totalmente integrado, operando de certa forma em linhas interiores. Eles não vão ficar reféns da necessidade de transportar coisas por via marítima, onde poderiam ser interceptados por navios americanos ou bloqueios. Poderiam ter o acesso negado ao canal de Suez e assim por diante. Agora estamos falando de uma linha ferroviária de São Petersburgo até Bandar Abbas, uma linha ferroviária do oeste da China, diretamente até Teherã. E eu acho que isso é apenas o estado natural das coisas. Mas acredito que eles não estão necessariamente ligados a uma das duas questões. Scott, Venezuela. Vamos falar sobre o que está acontecendo lá. Você acha que toda vez que Donald Trump diz
Nada vai acontecer, não vamos atacar a Venezuela. Isso, na verdade, significa que estamos nos aproximando de um ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Porque foi o mesmo caso com o Irã. Toda vez que ele dizia, não vamos, estamos negociando, estamos avançando com o Irã. Então você acha que se eles atacarem a Venezuela, vai ser como o ataque ao Irã? Com drones, algo interno, envolvimento da CIA, ou eles vão fazer algo parecido com o que fizeram na Síria? Capturar a infraestrutura de petróleo, os principais recursos do país, e depois pressionar o governo? Ou talvez uma terceira opção seria um ataque às instalações militares, às bases militares na Venezuela, e então não sei, algum tipo de operação de decapitação junto com isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que precisamos filtrar tudo pela realidade da política interna americana. Os republicanos levaram uma surra nessas eleições recentes. E os republicanos, o MAGA, precisam recuar e se perguntar o que aconteceu e por que isso aconteceu. O que não estamos fazendo direito em termos de comunicação? Parece-me que o pior curso de ação possível seria envolver os Estados Unidos em uma guerra terrestre na Venezuela, que se arraste e traga sacos de corpos de volta para casa. Não há nenhum cenário que possa ser implementado hoje que resolva o problema venezuelano completamente antes das eleições de meio de mandato. A realidade é que todas as opções que você acabou de mencionar provavelmente resultariam em americanos morrendo e, no período que antecede as eleições de meio de mandato, que eu não acho que serão boas para o governo Trump, acho que veremos muita conversa e ataques periféricos contínuos, como os dos barcos. Assim continuará a pressionar Maduro. Se acontecer algo que crie uma janela de oportunidade para uma mudança de regime, talvez eles ajam. Mas eu ficaria surpreso se Trump tomasse uma iniciativa militar direta para remover Maduro, porque isso exigiria suprimir as forças armadas venezuelanas, conhecidas por serem leais a ele. Também exigiria tomar o controle de infraestruturas críticas, incluindo os campos de petróleo, e a eliminação física de Maduro, seja matando-o ou capturando-o. Essa é a realidade. E tudo isso exigiria muitas tropas e, quase certamente, uma presença de longo prazo em solo venezuelano, em um país onde há um potencial real de resistência abertamente hostil. Para um presidente que se elegeu com uma plataforma de paz, é difícil imaginar que ele tentaria vencer as eleições de meio de mandato vendendo ao povo americano uma guerra de escolha na Venezuela. Você acha que a Venezuela está recebendo ajuda da Rússia, do Irã e da China? E se sim, até que ponto eles estão envolvidos em ajudar a Venezuela? Acredito que sim. Acho que vemos evidências disso. Não sei, sabe, ouvimos algumas pessoas na Duma russa falando sobre a Rússia enviar equipamentos para a Venezuela. Não acredito nisso. Quer dizer, se quiser garantir que os Estados Unidos inundem a Ucrânia com mísseis Tomahawk, vá em frente e implante esse tipo de sistema na Venezuela. É um sistema estratégico, aliás. Você não vai entregar essa capacidade à Venezuela. Mas vejo capacidade antinavio, capacidade antiaérea, talvez alguma assistência em treinamento. Acredito que haja coordenação, mas a realidade é que a Venezuela está muito longe de qualquer um desses países. E uma vez que uma guerra comece, a Venezuela seria isolada. Então não seria possível manter uma linha de suprimento ativa de armas e afins. A melhor aposta para eles, provavelmente, é reforçar as defesas da Venezuela onde houver algumas fragilidades. Mas, para buscar uma solução não violenta para isso, use a diplomacia a seu favor. E veja, há uma oportunidade agora por causa da realidade da política interna americana. Novamente, não posso garantir o que Donald Trump vai fazer. Talvez ele acorde amanhã e diga lancem os barcos. Mas acredito que se ele for atacar a Venezuela, isso precisa acontecer muito em breve e de forma muito decisiva, para que ele possa apresentar uma vitória ao povo americano até o verão de 2026. Caso contrário, se ele ficar preso em um atoleiro,
com sacos de corpos voltando para casa e sem uma vitória clara, isso não será bom para ele nas urnas em novembro, e então sua presidência estará acabada. Sim, ele ainda terá mais 2 anos, mas estará enfrentando um processo de impeachment de um Congresso controlado pelos democratas. Portanto, acho que é preciso levar em conta a política interna em qualquer discussão sobre um possível conflito com a Venezuela. Antes de encerrar, Scott, só para finalizar essa conversa, olhando para a situação da Venezuela, isso é um sinal para entendermos que o principal objetivo, a meta principal do establishment nos Estados Unidos, é a confrontação com a Rússia e a China a longo prazo. Porque fora isso, não entendo por que a administração Trump precisaria ir tão longe no caso da Venezuela, tomando medidas e talvez atacando a Venezuela, a menos que ele queira algo grande e queira confrontar a Rússia e a China a longo prazo, o que não é um sinal positivo ou bom para nenhum de nós. Acho que a questão da Venezuela pode ser resumida numa coisa: Marco Rubio. Esse é o projeto pessoal de Marco Rubio. E eu acho que para manter Marco Rubio, você sabe, como secretário de Estado, bem, Marco Rubio não vai permitir ser atropelado por Donald Trump em tudo. Dá para ver a insatisfação no rosto dele quando está sentado na sala enquanto falam sobre Rússia e Ucrânia. Ele simplesmente não está feliz. Acho que você veria uma insatisfação semelhante em relação ao Oriente Médio. Como manter Rubio no cargo? Venezuela. E acho que é isso que está acontecendo aqui. Esse é o projeto pessoal de Marco Rubio. E eu acho que é isso. Não acho que se deva interpretar nada além disso. Rubio sempre apresentou isso como sendo anti-Rússia, anti-China, anti-Hezbollah, anti-Cuba, mas sempre foi sobre Marco Rubio, explorando sua origem cubana, para falar sobre a oposição a, você sabe, nações que operam fora da esfera de controle dos Estados Unidos. E acho que é isso que está acontecendo aqui. Eu não interpretaria nada mais amplo do que isso. Acho que este é um projeto a Marco Rubio por Donald Trump para mantê-lo no jogo. Muito obrigado, Scott, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. E graças ao FBI. Ei, eles nos deixaram ir embora sem cortar a internet, então isso já é um ponto positivo. Sim. Thank you, Scott. See you soon. Bye-bye. Obrigado, Scott. Até breve. Tchau. Tchau.